Não adianta eu contar a história aqui toda de novo, todo mundo já viu 1000 vezes. Tem duas coisas que são invioláveis. A primeira é, se todo mundo consente, tudo bem, faz o que você tiver a fim de fazer, desde que você não enche o saco dos outros. E segunda coisa é que não pode ter menor de idade, não pode ter criança. Mesmo que os pais deem alguma autorização, uma liberdade ou o que for, não pode. It was dark. I'm going crazy. Really dark. Dito isso, eu vou em frente. Eu tenho algumas dúvidas sobre esse assunto e eu fiquei, como todo mundo, impressionado com essa história. Que eu tenho certeza que a maioria delas não será respondida e a gente não vai saber de tudo. Não vai acontecer. Ainda assim, acredito que esse é o maior escândalo de todos os tempos. Por quê? Por causa da internet. Quando Epstein foi preso, era 2019, e já existia essa força na internet, mas não era tanto. A opinião pública hoje é toda na internet. E a opinião pública dificilmente vai engolir essa. Embora alguém já está trabalhando para que aconteça algo e mude o foco. E o tempo vai dizer se eu estou certo ou não. A primeira pergunta é a seguinte: vocês acham que tem uma força maior por trás de tudo? Eu estou falando aqui na Terra mesmo. Pessoas com mais poder, com poder sobre todo mundo. E para você chegar em um certo nível de sucesso, de dinheiro, você tem que passar por essas pessoas. Você tem que pagar um pedágio. É que eu vejo tanta coisa se repetindo ao longo da história. Parece que tem sempre alguém controlando, porque as coisas se repetem demais. Toda vez que alguém que está muito no topo se recusa a fazer alguma coisa, que alguém, que eu não sei quem, discorda, pessoas que falam, eu vou falar, ou elas morrem, ou elas têm a reputação assassinada, ou alguém que elas amam morre de forma trágica. Aí ou essas pessoas se afastam e desaparecem, muitos na pobreza e tal, voltam a ter uma vida lá para baixo, ou elas aceitam e continuam. E enquanto elas forem úteis, elas continuarão. Tem alguém manipulando tudo, e é por isso que a internet é uma libertação, se a gente não passar o dia inteiro assistindo bobagem numa telinha, né? Então eu sempre fiquei cismado com isso. Como que a história se repete? No caso do Epstein, você tinha a família britânica, membro da família britânica envolvido, da família real, né? Políticos, jogadores de futebol. Aí eu digo de novo, se tá todo mundo de acordo, se tem um cara que tá afim de ir lá ganhar uma grana e fazer aquelas coisas que eles pedem, por mim, cara, isso é problema seu. Se você já tem idade para ter juízo, e não vem com esse papo de 16, 17 anos não, porque jovem não tem essa capacidade, não. 16, 17 anos não tem, não. E antes da tecnologia avançar, com 18, 19, você já tinha que ter uma família, porque você só vivia 60 anos, então você já estava em 1/3 da vida. Hoje é que a coisa evoluiu, a gente vive mais, então é permitido ser criança até mais tarde, ser adolescente até mais tarde. Eu sempre achei que a melhor fase da adolescência é até os 40 anos, né, para um homem. Nem quero falar de mim nesse caso. Então essa é a minha primeira dúvida, tem alguém por trás? Tem alguém que decide, ei, você está fazendo besteira, então você está fora. Por exemplo, o caso do comediante lá, do Chappelle. Ele recusou 4 vezes 50 milhões de dólares. A gente agora sabe que ele não recusou 50 milhões de dólares. Ele recusou dar alguma coisa em troca. E é aí que está o mistério. Em troca para quem? Não é pro almofadinha. Eu chamo o puff dele de almofadinha, porque puff pra mim é uma almofadinha. Ou um almofadão. Mas no caso dele é almofadinha. Se vocês acham que tem uma resposta, mete aí nos comentários, que a gente vai debater sobre. Minha segunda dúvida é, não parece tudo meio ritualístico? Rituais de filmes, de livros. Sempre tem criança, sempre tem donzelas e donzelos. Parece que a energia extraída daí é muito forte. E agora sim estou falando numa esfera que eu não consigo entender. Eu nem sei se eu consigo acreditar. Eu estou muito preso ao hoje e ao que eu posso ver e tocar. Mas me parece tudo tão ritualístico. Não me parece que são só festinhas. Do jeito que algumas pessoas ficam paranoicas com a abertura da Olimpíada, que tem muito símbolo, né? Ou com alguns filmes, mensagens subliminares. Eu sempre fiquei bolado com de como essas coisas são iguais, se repetem também. Vocês não acham, não? Então eu não estou nem dizendo que esses caras servem a alguma entidade, uma força, um Deus, não é isso que eu estou dizendo. Mas se eles acreditam que isso existe,
e eles precisam pagar pedágio para essas forças? Será que eles acreditam todos na mesma coisa? Porque o que acontece é isso, rituais muito parecidos o tempo todo. E essa é uma questão que eu não vou saber nessa vida. Eu tenho certeza que eu não vou saber nessa vida. E olha que eu procurei, viu? Ainda continuo aberto ainda para que chegue alguma coisa em mim e fale, ó, é isso aqui. Ó. Mas tem que ser muito nítido, muito claro. Então essa é a minha segunda dúvida. Não é tudo muito ritualístico? Não parecem ser só festas. Assim como Cazuza, já fui em grandes festas nos endereços mais quentes. Eu frequentei o meio da música, eu estava lá. Eu sei como são algumas festas. Agora uma dúvida sobre música mesmo. Quando o Almofadinha ganha os Grammys, ele realmente era o melhor daquele momento? As pessoas que eu conheço que acompanham essa cena, que gostam desse tipo de música falada e tal, e que eu não tenho o menor saco, dizem que não é o melhor no momento. Tinha coisas mais legais rolando, mas o cara tinha tanta influência, tanto poder, que ele usava até isso para aumentar esse poder. E de fato, na indústria do entretenimento, todas as premiações vendem mais, eu sei, eu estava lá. Eu vi acontecer. Eu vi bandas muito ruins ganhando um prêmio da MTV, vendendo o ano inteiro como louco porque ganhou um prêmio da MTV. E depois nunca mais. Aviãozinho. Tem rodovia em cima, tem rodovia embaixo, tem aeroporto passando. Tem montanhas ao fundo. Num mundo onde tudo é contaminado, por que o Grammy é isento? Quantas vezes você viu o Oscar dar prêmio pro cara que ninguém gostou? Ou pro filme que ninguém achou o melhor? Quantas vezes isso acontece? Pô, meio que as perguntas se misturam aqui, porque se tem alguém controlando, por que o Oscar e o Grammy e todos esses prêmios não seriam controlados? Por exemplo, na época eu ouvi o Jay-Z com Linkin Park. É muito ruim, é muito ruim. E o Jay-Z só não estragou Kashmir. Porque Kashmir não pode ser estragado. Nem ele conseguiu. Mas é muito ruim o que ele faz ali. Aliás, Kashmir é a Mona Lisa do rock. É o Davi das guitarras. É o Comandos em Ação em forma de música. Aí eu fiz essa merda aqui. Por isso que eu falo que jovem não serve pra nada. E ainda sobre música, eu sempre quis saber se a Anitta pagou o pedágio. Porque a carreira dela lá fora é muito ruim. Ela toca pra brasileiro, como todo artista brasileiro faz. Tirando o Sepultura. Em algum momento o Angra. Todos os outros... E claro, Mendes agora, que faleceu agora. Mas ele morava lá, nos Estados Unidos. Porque no Brasil ninguém sabia quem ele era. Então eu sempre quis saber se a Anitta pagou o pedágio, porque do nada ela começou a aparecer nos Grammys aí com umas músicas mais horrorosas do que as outras, né? Parece que a obra dela só piora, né? Mas isso é uma curiosidade mórbida minha. Ela sempre gostou de umas festinhas, né? Pra ela talvez não seja tão difícil quanto seria pra mim. Ou pro Chapeuzinho. E a minha última questão, a minha última dúvida, mas ao mesmo tempo dando uma resposta pra mim mesmo é: a gente não devia ouvir mais os loucos? Tu viu o que aconteceu com Kanye West? O cara perde 2 bilhões em um dia. Porque a Adidas corta o patrocínio. E aí descobre-se que o personal trainer dele era um agente do canadense. História mais bizarra. Parece que tem alguém do lado pra controlar e o cara fala: eu não quero mais esse controle. Ah, é? Tu não vai morrer não, mas a tua reputação vai pro saco agora. Você sossega ou você vai voltar lá pra clínica e nós vamos te drogar. E vai saber que tipo de droga esses caras têm e usam. Se nas festas lá do Almofadinha tinha droga que acalma e ao mesmo tempo excita, eu nem falei dos 1000 frascos de... Nossa. Aí o cara ameaça, sai fora e é detonado. O Michael Jackson no filme lá, no último documentário da turnê que ele ia fazer, ele fala: o mundo vai saber. Citei o Kennedy começou a falar de forças ocultas e o mundo precisa saber. E aí tem aquele assassinato muito louco que ninguém resolve até hoje. Aí tem a namorada do cara que morre num acidente de avião. Eu imagino quanto seja difícil causar um acidente de avião, mas não é impossível. E morre de um jeito estranhíssimo, né? Obrigado a entrar no avião que ninguém ia, só a carga e tinha um excesso de peso. E ela entra no avião drogada, dopada, né? Porque estava tensa, aí doparam ela, ou ela se dopou. Quem mais? E aí dizem que é a mesma coisa com o Michael Jordan, o próprio Kobe Bryant. E aí de repente ou você é maluco, ou você
mexe com criança, ou você matou alguém. Trabalha-se muito para detonar a imagem de uma pessoa que fala alguma coisa fora do que é desejado, comandado, eu não sei. É isso que eu queria falar, assim, eu queria que alguém me desse visões diferentes. Porque eu vou ver os vídeos na internet e eu vejo todo mundo falando a mesma coisa, né? Tem alguém controlando a gente? Tem alguém controlando os que controlam? Você chegou até aqui. Esse é um canal de viagem, de música, de café, de experiências, de histórias e também de pensamentos. E se achou que eu não falei muita besteira, dá um like aí. Se achou, dá um like também. Não custa nada, pô. Deixa de ser mané, se inscreve aí. A gente se vê no futuro.